Senhor Jesus, agradecemos por poder participar de mais um Comet Talks for Life, episódio 22. Pela oportunidade de trazer aqui uma médica, psiquiatra que ajuda tantas famílias. Que o Senhor abençoe as nossas palavras, nossas mentes, abençoe o Tiago, a Rai, que é a melhor produtora do Brasil, e a todos que acompanham o nosso episódio especial de hoje. Em nome de Jesus, amém. Olá, minhas amigas e meus amigos, começando mais um episódio do Comet Talks for Life. E hoje nós vamos falar de um assunto que impacta a vida de muitas pessoas, mas que esses profissionais estão aqui para dar todo o apoio, não é não, Tiagão? Exatamente, Fabinho. Boa noite, Fabinho. Boa noite, doutora. Boa noite, galera. E entendemos aqui que saúde mental, além de performance, também é propósito e vida. Porque cuidar de si mesmo é o maior ato de coragem. Exatamente. E olha só, a gente escalou a doutora Renata Rainho, que é médica psiquiatra, especialista em ansiedade, angústia, insônia e síndrome do pânico. Uau! Doutora Renata, bem-vinda ao Comet Talks for Life. Obrigada pelo convite, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Show de bola, vamos fazer de hoje um episódio memorável, Tiagão. Sem dúvida. Doutora, todo médico tem um motivo que o conecta com a missão de cuidar. O que te inspirou a seguir na medicina e depois a psiquiatria como sua missão de vida? Então, na medicina, eu acredito que tenha sido por muita influência da minha mãe. Sua mãe. Que também é médica, né? Então, eu cresci vendo a minha mãe trabalhar bastante, ajudar bastante as pessoas. Eu costumava, muitas vezes, ir até o trabalho com ela, né? Uhum. E sempre a vi trabalhando muito e me inspirei na minha mãe. Que legal. Acredito que tenha sido isso. E ela trabalha até hoje? Trabalha, ela vai fazer agora 69 anos e trabalha mais do que eu ainda. É mesmo, super ativa. É, muito ativa. Qual é o nome dela? Ela se chama Vera. Dona Vera, um grande abraço para a senhora, uma pessoa que inspirou um filho a seguir o seu caminho. E isso é maravilhoso, Tiagão. Sim. Fico imaginando, já pensou a Isabela apresentando um podcast um dia? Não é verdade? Pois é, olha que deve ser um orgulho maluco assim, né? Então, Dona Vera, um abraço para a senhora. E quais são as especialidades da doutora Vera? A minha mãe atualmente trabalha como clínica geral, mas ela fez especializações, como por exemplo em pediatria, psiquiatria e também em nutrologia, mais recentemente. E você decidiu seguir como psiquiatra também por uma influência dela? Na verdade, não. Na verdade é que eu sempre gostei muito de psiquiatria porque é uma área assim mais ampla, digamos, né, em que a gente consegue interagir mais com o paciente, né? E Sim. a gente tenta ver o paciente como um todo, saber muito sobre o paciente para poder conseguir fazer um diagnóstico e conseguir traçar um plano terapêutico e ajudar aquele paciente. Sim. Esse negócio do plano terapêutico é sensacional. Porque Sim. a psiquiatria, do meu ponto de vista, que eu sou leigo, eu não conheço, né? Mas, por exemplo, não é algo onde você consegue dar um simples remédio que resolve. Não, tem um plano. É exatamente por aí? É, mais ou menos assim, né? A gente precisa conhecer bastante daquele paciente, da história de vida toda dele, né? Da história de vida da família também. Sim. Ah, sim. E conseguir fazer um diagnóstico, assim, mais preciso possível, né? Porque muitas vezes é difícil num primeiro momento, em uma primeira consulta, você já dá um diagnóstico certeiro para o paciente e conseguir tomar uma conduta, assim, ideal, né? Porque muitas vezes a medicação às vezes não dá certo, às vezes você passa uma medicação e aquele medicamento depois você vai ver que não foi tão bom, ou o paciente tinha um quadro, por exemplo, de depressão unipolar, por exemplo, e aí você entrou com um antidepressivo e o paciente evolui depois com um quadro de mania.
né? E aí você abre um quadro de mania. Você descobre que, na verdade, não era uma depressão unipolar, e sim bipolar, né? E aí tem essa questão toda de você precisar, às vezes, observar por mais tempo aquele paciente em outras consultas, longitudinalmente, não só ali naquele momento, sabe? Sim. Sim. Não é algo de curto prazo, né? É um Não. negócio mais longo prazo. Voltando um pouquinho, alguns anos atrás, na sua formação médica, né? Que por detrás do jaleco tem aquele olhar humanizado, né? Que é formado na faculdade, né? Então, na sua formação ali na faculdade, conta pra gente o que te marcou mais e como te ajudou a se moldar com o que você é hoje. Então, desde o início da minha faculdade, nós já tínhamos contato com as unidades de saúde básica, por exemplo, os postos de saúde, e nós participávamos do programa de saúde da família. Sim. Então, nós fazíamos visitas às casas dos pacientes, e geralmente de bairros mais periféricos em São Paulo, entendeu? Por exemplo, você pegava um caso de um paciente e aí você viu o quadro dele e aí você tinha que diagnosticar previamente o que ele tinha e aí a partir daí você estudava as características que ele estava apresentando, né? Pelo menos eu tive algumas matérias assim. Eu me lembro de uma... A primeira vez que a gente viu isso, né? Chegou o professor e falou, olha, tem uma paca que ela foi atingida por uma flecha e ela teve uma parada cardíaca e morreu. O que aconteceu com essa paca? Aí a gente teve que estudar todo o mecanismo de funcionamento da droga que atingiu ela, né? Do veneno que atingiu ela, que foi um índio que colocou veneno na flecha e atingiu ela. Aí a gente teve que estudar o mecanismo de funcionamento da droga que estava na flecha, o mecanismo que desencadeou uma reação que foi uma parada cardíaca nela. Então aí a gente já estudou a fisiologia toda, né? Então é isso, né, doutora? Isso. Basicamente, né? Claro que é mais complexo, né, no caso de um médico, né? É aprendizagem baseada em problemas. Aprendizagem baseada em problemas. Desde o primeiro momento na faculdade, nós não víamos as matérias assim separadas, como na faculdade tradicional, por exemplo, entendeu? Todas as matérias já eram vistas desde o primeiro momento na faculdade, desde o primeiro ano. Exato. Nós pegávamos um caso de clínico, descrito assim, e estudávamos todas as matérias voltadas... Fazia um 360 em cima daquele caso bem profundo mesmo. Sim. Com todas as matérias dentro daquele caso, entendeu? Então, é uma metodologia diferenciada. Diferenciada. Ela na verdade, no meu ponto de vista, então, essa metodologia que você aprendeu, ela é 100% prática, investigativa. E isso ajuda na questão da psiquiatria, porque, pelo que você está me falando, a psiquiatria é um processo investigativo para achar um caminho complexo. E você vai traçando algumas rotas e você vai alternando algumas rotas, igual um sistema de GPS, por exemplo, né? Quando você erra um caminho, ele se autocorrige ali, né? Mas no seu caso, você que tem que corrigir a rota do paciente. É uma responsabilidade gigantesca, né, Tiagão? Com certeza. E, por exemplo, já se forma um raciocínio clínico ali, né? Porque você pega um paciente, era PSF, né? Que você ia, né? Programa de Saúde da Família. E aí você viu um paciente febril lá, com um quadro de infecção, e aí você tinha que estudar o mecanismo da febre, estudar o mecanismo da infecção e qual medicamento você usaria para tratar aquele paciente. Então, por exemplo, bem grosseiro, são 3 coisas ali que você batendo o olho no paciente já tinha que estudar. Entendi. Então, na verdade, quando você fala de matéria isolada, talvez você teria que estudar esses 3 Exatamente. num determinado fluxo de tempo. Isso. Atemporal até, né? Porque depende muito da grade de programação da instituição.
e você não tem aquela vivência da realidade. É exatamente isso aí. Interessante demais. Fabinho. É isso, não é isso, doutora? Sim, tá correto. Olha É só. exatamente isso. Captei já o esquema. Muito legal, Muito né? bom, muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho de emergência psiquiátrica, né? Que eu imagino que da sua parte exige um equilíbrio e uma rapidez até para salvar vidas, né? Quais são os tipos de emergências que você enfrenta, como surtos psicóticos, crises graves e, eventualmente, autoextermínio? Os quadros psicóticos são os quadros que mais prevalentes na emergência de um hospital, por exemplo. Geralmente, os pacientes chegam num quadro de desorganização muito grande do pensamento. E, assim, isso é um quadro psicótico, né? O paciente tem uma quebra com a realidade, né? Então, ali o paciente geralmente está confuso, agitado, às vezes agressivo, e precisa de medicações injetáveis, de contenção mecânica assistida no leito para que ele não represente risco para si próprio ou para a equipe de saúde, para a família, né? Então, o que é mais comum são quadros assim, do paciente chegar com desorganização do pensamento. É um quadro assim de psicose mesmo. E aí a gente precisa acolher o paciente, acolher a família, solicitar exames, investigar se existe alguma possível causa para aquele quadro, por exemplo, o uso de substâncias psicoativas ou quadros assim de eventos neurológicos, por exemplo, um AVC ou algo desencadeia, orgânico, né? né? A princípio, a gente tem que pensar em uma causa orgânica, né? Sempre tem que descartar a organicidade, investigar se o paciente não está com nenhum tipo de infecção, às vezes uma desidratação importante. Infecção e uma desidratação Isso. importante pode causar um surto psicótico. Um surto psicótico, não. É uma desorganização do comportamento e do pensamento. O paciente, ok. ele chega assim confuso, né? E assim, a princípio, os colegas da emergência já falam que se trata de um quadro psiquiátrico, né? E chamam o psiquiatra. Mas nós não podemos assumir como sendo um paciente da psiquiatria antes de pedir exames e ter certeza que não tem nada orgânico. O que é mais comum, principalmente em idosos, né? Causando alteração comportamental, por exemplo, infecções como infecção de urina ou algum quadro de fecaloma, o paciente está alguns dias sem evacuar ou desidratado, né? Porque os idosos geralmente bebem pouca água. Então é muito comum quadros assim orgânicos, né? Que são chamados de delirium, né? E aí a gente precisa descartar esses quadros primeiro e depois encarar, levar adiante como um quadro psiquiátrico mesmo, puramente psiquiátrico, né? Sim. É muito comum também, né? Eu imagino, né? As pessoas chegarem nesse quadro, né? Por substância química, né? Geralmente drogas, talvez, né? E eu fico imaginando, Tiagão, a questão família. A família de quem está passando por um momento desse, né? Sim. Como que é esse trato com a família, doutora? Como que você lida, né? Com, de repente, uma notícia difícil que você tem que dar para aquele paciente. Por exemplo, um diagnóstico, depois de muita investigação, eu imagino, né? Mas um diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo. Como que a família entende esse momento, essa notícia? Entendi. Então, geralmente, assim, quando é um primeiro surto psicótico, né? E um paciente mais novo e tudo mais, com uma história, assim, a família vem contando a história pra gente, né? De que o paciente já estava há um tempo, assim, mudando o comportamento, ficando isolado, né? E aí a gente começa a investigar dessa maneira. E em relação à questão das drogas, não tem como saber, porque geralmente a família é a última a saber, né? Eles costumam esconder muito a respeito do uso de substâncias, né? E aí, geralmente também acabam negando, né? Até o último momento eles negam, dizem que não usam nada. Então, às vezes a gente vai descobrir de fato ou fechar um diagnóstico de esquizofrenia durante a internação, né? Do paciente. E assim, por exemplo, um quadro de esquizofrenia pode ser desencadeado por uso de substâncias,
Entendi. Se aquele paciente, por exemplo, tem uma predisposição genética para abrir um quadro de psicose, né, ou de esquizofrenia, ou de um quadro de bipolaridade, pode acontecer, às vezes, de uma única vez o paciente fazer o uso de maconha, por exemplo, e abrir um quadro psicótico, Entendi. né? Pode acontecer. Pode acontecer, então, desencadear. Isso, né? Entendi. Tem, assim, casos que são, por exemplo, transtornos induzidos por substância, que são autolimitados, né? O paciente melhora. E tem outros que não, que realmente permanece a psicose e aí fecha o diagnóstico de esquizofrenia mesmo. E doutora, dizendo novamente sobre a autodestruição, né? Esse tema ele é cercado de muito medo, né? E às vezes silêncio, né? Como que é o manejo desses casos e o que a sociedade precisa entender sobre a forma preventiva disso? É muito comum, né? Sim. Nas emergências psiquiátricas, nos hospitais, mesmo onde não tenha psiquiatra, nas emergências no geral, Sim. até em pronto atendimento de UPA, assim, os pacientes chegarem com ideação suicida, né? Ideação. Que são ideias de morte, de ruína. Sim. Às vezes eles chegam com essas ideias estruturadas, né? Com planejamento. Sim. E outras vezes não, chegam com uma ideia, assim, vaga, né, daquilo, mas com muita tristeza, pensamento de morte, mas não necessariamente a ideação, né? O planejamento para fazer algo naquele dia, naquele momento. É muito comum buscarem a emergência com ideação suicida, é muito frequente também, né? Depois dos quadros de psicose, desorganização, os casos de tentativa de autoextermínio, né, ou ideação suicida são muito prevalentes. E o que a gente precisa fazer, na verdade, é acolher o paciente, né, explicar que ele precisa de ajuda, que ele precisa de tratamento, que provavelmente medicação também, né? Claro. E aí, contar com o apoio da família também. A família é muito importante nesse momento. A família precisa observar como é que o paciente tem mantido a sua rotina, né? Se tem mudado o comportamento, se tem mudado os hábitos de sono, os hábitos alimentares, se tem saído mais, saído menos. Às vezes não tem nenhum sinal, entendeu? Às vezes a pessoa tá normal, ninguém percebe nada. Sim. Mas porque ele não se abre, né? Porque eu penso da seguinte forma: a autodestruição, né? O autoextermínio, ele tende a nascer na mente de uma pessoa a partir do momento que ela quer fugir daquela realidade que ela está vivendo, né? Ela quer sair daquilo. Na verdade, ela não quer se autodestruir por apenas se autodestruir. Ela quer sair de uma situação que ela já não suporta mais. É muito comum acontecer casos, por exemplo, de pacientes que tentaram autoextermínio, por exemplo, após o uso de álcool em grande quantidade e depois não se recordam. Olha só. E antes dessa tentativa, nunca antes tiveram nenhum episódio nem pensamento voltado para isso. São episódios de alucinação, talvez, pode ali, acontecer. Desencadeados por substâncias químicas, né? No caso, o álcool, né? O álcool, e outras drogas também, né? Levar um quadro de paranoia, né? Exato. Doutora, depressão, ansiedade e síndrome do pânico, né? São 3 pilares aí que têm afetado demais a nossa sociedade, né? Porque vivemos acelerados o tempo todo e conectados também o tempo todo, né? Sim. Então, como o estilo de vida moderno que nós vivemos excede esses estímulos e tem influenciado o aumento de casos tanto de depressão quanto de ansiedade. Muito prevalente, principalmente em adolescentes, adultos jovens, essa questão de queixas relacionadas a conflitos por conta de redes sociais, né? Doutora Renata, qual que é a diferença, por exemplo, para o público entender entre psiquiatria e psicologia? A diferença entre psicologia e psiquiatria,
basicamente, né, é que o psiquiatra, antes de estudar psiquiatria, estuda medicina, né? Aí ele precisa se formar médico e depois de 6 anos de faculdade, ele escolhe a psiquiatria como uma especialidade e estuda psiquiatria por mais 3 anos para então poder atuar como psiquiatra, né? Meu Deus, olha Essa- quanto tempo de estudo. Então, pera lá. A sua formação com medicina são 6 anos. É, isso. Mais 3 anos de especialização. 3 anos de psiquiatria, isso. Caramba, é muito tempo São de estudo. 9 né, anos gente? de estudo aí. 9 anos. Fora a residência ainda. Tem residência ou a residência já é dentro dos 6 anos? Na verdade, a residência são os 3 anos de especialização, né? Ah, já faz sim. junto. Você se forma médico, né? 6 Faz a anos. faculdade de medicina primeiro, né? Certo. 6 anos de medicina e se forma médico. Certo. E pode atuar como médico, né? Sim. Aí, para você atuar como psiquiatra, você precisa fazer os 3 anos de residência médica ou os 3 anos de pós-graduação em psiquiatria, Sim. né? Aí, após a sua formação em residência ou pós-graduação, você pode também, geralmente, os residentes não, mas quem faz pós-graduação obrigatoriamente precisa fazer uma prova de título, né? Para atuar como psiquiatra, ter o título de psiquiatra mesmo, como se fosse uma prova da OAB. Para os advogados, Sim, sim. os psiquiatras ou os especialistas precisam ter esse título, né? Estudar e fazer essa prova, Sim. depois atuar mesmo de fato como psiquiatra. Geralmente é assim. Já os psicólogos fazem faculdade de psicologia, né? Não estudam medicina, né? Uhum. E essa é a diferença. É que o nome é um pouco parecido, né? As pessoas confundem, os pacientes também confundem muitas exato, vezes. exato. Uhum. Quer dizer, Né? então por trás do psiquiatra existe um médico formado. Sim. Diferente do psicólogo, que o psicólogo trata coisas mais da terapia, né? Vai mais profundo na linha de pensamento, no pensamento lógico também, né? Sim. O Eu acho. psicólogo atua com a sobriedade, talvez, e se ele detectar que não... que tá passando da sobriedade, ele direciona para um psiquiatra. Talvez seja isso, Pro né? uso de medicamento, né? De medicamento. É Isso. isso. Né? Isso. O psiquiatra, né? O médico, o psiquiatra, prescreve medicamentos Uhum, e atua em conjunto com o psicólogo, né? uhum. Geralmente, o tripé do tratamento é assim: a medicação, terapia com o psicólogo e também o suporte da família, porque é muito difícil o paciente conseguir ter sucesso no tratamento se não tiver o suporte da família ou alguém que dê um suporte que não seja a família, alguém próximo que esteja ali acompanhando nas consultas ou dando aquele apoio, né? Uhum. Em relação à síndrome do pânico, você acredita na sua vivência que é o corpo lutando pela própria sobrevivência, num caso desse, né? E o que realmente acontece no corpo, na parte de fisiologia, durante uma crise do pânico? No momento da crise de pânico, é como se tivesse um leão invisível na sua frente, Certo. né? E a sensação é de medo muito grande, muito intenso, né? E você não enxerga o leão, mas sente o medo, como se estivesse ali diante de um leão, Sim. né? E é um mal-estar muito grande. Você tem muitos sintomas físicos mesmo e uma sensação de morte iminente. O paciente tem a nítida impressão de que naquele momento ele vai morrer. É como se fosse um mecanismo de luta ou fuga. Isso, mecanismo de luta ou fuga, exatamente. E assim, o paciente, geralmente, assim, nas primeiras crises, costuma ter certeza de que está tendo algum problema cardíaco, né? Sim. Ou Sim. principalmente- O coração acelera, né? Exatamente, como se fosse morrer mesmo, do coração. Geralmente assim. Geralmente sente dor no peito muito forte, os batimentos cardíacos aceleram, né? E aí, às vezes, um aperto muito intenso. E sintomas diversos podem acontecer. Por exemplo, tontura, alteração da pressão arterial, Sim. sudorese, né? Fica transpirando bastante. Uhum.
É como se fosse um mal-estar clínico mesmo, né? Sim. Físico, ele tem um mal-estar físico, mas, Sim. assim, o gatilho desse mal-estar é algo dentro da mente dele, Sim. né? Belo exemplo do leão invisível, né? É, como Porque se fosse. quando você se depara com uma situação de você enfrentar uma fera, como um leão, imagina você, Fabinho, dando de cara com um leão ali na rua. O que você vai fazer? Correr. Ou você luta, ou você, ou você foge. Se eu correr também, o cara vai me pegar, né? O leão vai pegar. Só que aí, o que seu corpo vai fazer? O seu corpo vai dar estímulos para o aumento de fluxo sanguíneo nos seus músculos, para levar mais oxigênio para lá, vai estimular neurotransmissores ali para que você tenha uma potência muito maior na sua corrida. Exato. Então você não vai correr simplesmente, é um leão, vou correr. Não, você vai correr como nunca. Como nunca. Então são esses mecanismos aí que são ativados pela própria mente, né, do paciente, né? É um boom de catecolaminas. Como que é? É uma explosão muito grande, né, de mudanças no nosso organismo que causam essa sensação de mal-estar que o paciente tem mesmo. Sim. E aí, geralmente, eles chegam no pronto-socorro e fazem exames de sangue, exames cardiológicos, eletrocardiograma, enzimas cardíacas para ver se não está infartando mesmo. E geralmente eles estão mesmo com alteração nos níveis pressóricos. E é difícil o paciente, assim, na primeira crise, acreditar que realmente aquilo não é nada cardíaco, por exemplo, né? O paciente... Sim. Porque ele tá sentindo, né? Aí depois dessa primeira crise, geralmente o paciente procura o cardiologista, aí vai fazer um monte de outros diversos exames, aí passa em vários médicos, não é possível, tem alguma coisa no meu coração, porque eu quase morri, né? Porque o cardiologista vai olhar pra ele e falar, olha, Tá tudo bem. em ordem. Sim. Então eu acho que é importante essa questão, porque imagina, Tiagão, quantas pessoas não estão acompanhando a gente, estão passando por esse tipo de quadro e foi investigar com o cardiologista e o cardiologista vira pro cara e fala, não, mas tá tudo bem, você tá bem. Não é nada. E de repente o cara tá com uma síndrome do pânico aí e não foi detectado, né? Não Exatamente. foi diagnosticado, né? Isso revela o seguinte ponto, Tiagão, Sim. que pedir ajuda não é fraqueza. É o Sim. primeiro passo para se reencontrar. Exato. Agora, doutora, como que funciona o tratamento adequado para depressão, ansiedade e síndrome do pânico? A gente comentou aqui sobre o trabalho em conjunto com o psicólogo, mas necessariamente existe um tratamento médico de medicação ou não necessariamente precisa entrar com medicação? Tem casos que dá para conduzir de alguma outra forma. Sim, existem casos mais leves, entre aspas, né? Casos que, assim, apenas com terapia, né, podem ser conduzidos. Sim. A gente, dependendo do nível de sintomas, sinais e sintomas que o paciente apresenta, dependendo dessa primeira avaliação que é feita com o paciente, muito individualizada, a gente tem como determinar se o paciente pode iniciar um acompanhamento psicoterápico com um psicólogo, né? Por pelo menos uns 3 meses. E aí fazer uso de apenas alguns sintomáticos e nós vamos observando se aqueles sintomas vão melhorar. E caso não passe em 3 meses com alguns sintomáticos apenas, pontualmente para um momento de crise ou outro, aí sim é necessário o uso de medicamento mesmo, né? Sim, aí entra com um outro plano terapêutico, né? Geralmente, os casos de depressão, o paciente precisa fazer o uso do antidepressivo por um tempo mínimo, né? Sim. Não adianta, por exemplo, tomar a medicação 1 mês, 2, aí começar a se sentir melhor e interromper o uso, porque os sintomas podem até dar uma trégua, mas eles voltam pior do que antes. Volta potencializado às vezes. Muito pior, muito mesmo. Tanto nos casos de depressão, quanto nos casos de ansiedade, de síndrome do pânico também, né? Basicamente, o tratamento é feito com antidepressivos. Tanto para ansiedade, quanto para depressão, quanto para síndrome do pânico,
né? E para quadros de toque também. Ah, Na psiquiatria, basicamente, nós podemos usar um antidepressivo para tudo, né? uhum. Aí depende do quadro, se vai ser só um antidepressivo, se vai ter alguma outra associação com outro medicamento, por exemplo, um estabilizador de humor, um ansiolítico. Geralmente assim. Os mesmos medicamentos são utilizados para praticamente todos os quadros. O que muda é a dosagem, o tempo de uso. Basicamente assim. Sim. Mas são medicamentos que são necessários, né? Como, por exemplo, um paciente que tem pressão alta, ou que tem diabetes, ou que tem colesterol alto. Os pacientes que têm ansiedade, depressão, toque, ou algum transtorno psiquiátrico também precisam de medicação, né? Não é algo assim que não é um problema médico como qualquer outro, Uhum. né? Vocês como médicos, assim como nós, na nossa vivência assim profissional, somos impactados, né, muitas vezes com histórias que podem mudar, podem moldar também o nosso ponto de vista em relação a alguns problemas, né? Você pode citar para a gente algum caso específico que você, como médica, teve um paciente específico que fez com que você mudasse o seu modo de enxergar o ser humano de uma forma impactante? É difícil de citar um único caso, né? Um único paciente. São muitas histórias de vida, né? Imagino. Impactantes demais. Sim. Geralmente, os casos psiquiátricos, né? Os casos que nós conduzimos, principalmente na emergência, né? Ou pelo ambulatório, pelo CAPS, são casos, assim, muito complexos. E envolvem, geralmente, as esferas sociais e familiares, e não só a doença em si, né? Os casos geralmente são muito delicados. Geralmente são casos de família, casos até de polícia, muitas vezes. Sim. É muito difícil mesmo, principalmente quando se trata de dependência de múltiplas substâncias, né? Sim. No caso, em um dos hospitais que eu trabalho, tem uma paciente que a família já tentou de tudo com ela. E ela faz um acompanhamento desde mais ou menos os 14 anos de idade. Hoje acho que ela deve estar com uns 25, quase 30, algo assim. Sim. Mas ela vive em situação de rua, porque a família já tentou de tudo com ela. Sim. O CAPS, o ambulatório do hospital, o hospital mesmo, todos nós já tentamos de tudo. E ela escolheu estar nas ruas, escolheu manter o uso de substâncias. E frequentemente ela é internada, assim, em situações críticas, né? Situações de violência, por exemplo, né? E recentemente ela foi internada e está aguardando cirurgia da bucomaxilofacial. A equipe da buco vai ter que fazer uma cirurgia muito delicada e complexa porque ela foi tão espancada que ela tá com a face toda destruída. Não tem caso leve. Não não tem, tem cara. caso Não tem leve. caso leve. De polícia, de casos de família, só por Deus. E você pega um caso e fala, esse cara, ele tá fugindo de alguma coisa e tá usando drogas aqui pra tapar esse buraco. Ou ele tá se autodestruindo mesmo, ele tá se suicidando, na verdade. Realmente, é muito difícil, é muito raro encontrar um paciente que faça uso de substância, né, psicoativa, e não tenha nenhum outro diagnóstico psiquiátrico. É muito comum o paciente ter algum outro diagnóstico psiquiátrico, além da dependência. Entendi, é o Ou mais complexo ali, é associativo. Ou então, ter passado por situações muito difíceis, né? Sim. Ou o ambiente onde ele cresceu, né? Onde ele esteve inserido, influências Então negativas. é mais uma fuga mesmo, né? É, Mas pra tapar um buraco ali, alguma coisa, É e muito ele acaba se frequente. viciando naquela substância ou em outras, né? Em várias substâncias, é, buscando um outro caminho ali pra amenizar um pouco a situação que ele tá passando, né? geralmente por trás do uso de substância, da dependência, ele tem um outro diagnóstico mesmo. Entendi. Outro diagnóstico ou alguma situação de vida muito difícil Sim. pela qual ele passou. É difícil um paciente dependente de algum tipo de substância não ter passado por algo muito difícil, muito grave. Que Sim. marcou a infância, a adolescência. Sim. Doutora Renata, olha só. Vou falar como um leigo,
com todo respeito, né? Mas, por exemplo, existe um preconceito na questão da psiquiatria, Sim, que é o paciente ou a própria família achar que não precisa de tratamento porque, eu não tô ficando louco. Não é verdade? Isso, é. Não vou buscar um tratamento. E vive na angústia, vive Certo. nesse momento assim, né? certo. É possível restabelecer um paciente que faz um tratamento plenamente? Sim, com certeza sim, é possível restabelecer um paciente. O que acontece é que, por exemplo, o paciente geralmente leva em média de 5 a 10 anos para entender que precisa de ajuda e Nossa. que ele precisa de um tratamento, porque geralmente o paciente costuma ir levando aquela situação, acreditando que é só uma fase, que logo vai passar, que tá triste por conta de uma coisinha ou outra que aconteceu, ou que tá trabalhando demais, tá mais ansioso, ou tá no momento difícil da vida. E ele costuma ir prorrogando, né, procrastinando, Sim. Sim. levando isso adiante, empurrando mesmo essa situação, né, até chegar, culminar em um momento em que ele não consegue mais desenvolver as suas atividades da vida diária, não trabalha mais como trabalhava, não vê mais alegria nas situações, ou passa a ter crises de pânico e ansiedade. Geralmente, quando o paciente busca o médico psiquiatra, já chega numa fase mais avançada do problema. Então, o que acontece? Como o quadro já cronificou, assim, é muito comum o paciente precisar da medicação para o resto da vida, nessas situações, nessas circunstâncias. Mas, se o paciente começa a ter sintomas depressivos ou ansiosos ou crises de pânico e já logo busca ajuda e inicia o tratamento e não interrompe, faz o uso correto das medicações por pelo menos 1 ano, 2, depois vai tirando aos pouquinhos, a chance do paciente ficar bem e conseguir depois não precisar mais da medicação é muito grande, né? Que legal, né? Ou seja, né, tem é uma espécie de cura, né? Sim, Uma com cura certeza. da mente mesmo, né? É como se a gente falou da confusão de pensamentos. É como se o tratamento psiquiátrico organizasse ao longo do tempo aqueles pensamentos que estavam bagunçados na pessoa, né? Não Sim. tem que ter esse preconceito de achar que tô ficando louco. E eu achei interessante o ponto que a senhora falou do tempo. Ah, sim, o tempo. Que leva para a pessoa falar assim, puta, acho que eu preciso de ajuda, né? Sim. Pessoas que a gente convive, que a gente conhece, às vezes passam por uma fase difícil, às vezes longa, por um bom tempo, e parece que tá tudo jóia. Mas, na verdade, é um processo que está desencadeando e ela vai precisar de ajuda lá na frente. Exatamente. Então é ficar atento aos sinais, né, doutora? Isso, justamente, né? E reconhecer que tá tudo bem, né? A gente tá aqui hoje todo mundo tranquilo, amanhã você pode acordar e tá com sintomas de depressão ou de ansiedade, né? Sim. E você vai precisar de ajuda da mesma forma que alguém que acorda com uma dor de cabeça, ou com uma dor de barriga, ou com uma dor de garganta, por exemplo, né? Exato. Você dormiu bem e acordou com a garganta infeccionada, inflamada. É. Ah, mas eu tava bem ontem, então hoje eu não vou tomar remédio, né? Porque não precisa não, é coisa da minha cabeça, vai melhorar essa dor de garganta. Exato. Vai sair aqui a bactéria da minha garganta sem antibiótico, Não né? Ou vai, então né? eu infartei e não preciso de medicamento nenhum, ou então eu tive um AVC e não preciso de nada. Ou então eu tô com a pressão alta e não vou tomar remédio não porque é coisa da minha cabeça, entendeu? Coisas assim. Então, na verdade, Situações a assim. mente, ela precisa de cuidados. Sim, Assim Com como o nosso certeza. corpo. sim. Exatamente. Na verdade, a psiquiatria, as pessoas costumam ter muito preconceito porque não enxergam da mesma forma como as outras especialidades são enxergadas, né? Né? Por exemplo, você acorda e tá com um mal-estar gástrico, né? Gastrointestinal, por exemplo, tá com uma diarreia. Aí como que você vai conseguir desempenhar a sua função e trabalhar ou sair de casa passando mal, sem ter que sem tomar uma medicação para aqueles sintomas, né? Como que Exato. você vai achar que a sua diarreia vai melhorar porque você vai pensar positivo ou porque é coisa da sua cabeça? Não existe isso, né? Ou que a sua Sim. pressão arterial vai baixar se você se acalmar, se você pensar positivo. É a mesma coisa.
É um processo de ajuste químico do corpo, né? Ajuste químico, precisa de medicamento, né? Exatamente. Tá falando de receptores ali, né? E de conexão entre receptores e droga, né? E eu vejo qualquer tipo de droga, de medicamento, de estímulo para o nosso bem como algo de Deus, né? Deus, ele proveu esse conhecimento para o homem, né? Tanto na parte de psicoterapia quanto da psiquiatria, para trazer uma cura, né? Para aquele determinado tipo de doença, né? Sim. Então, gente, complementando esse pensamento brilhante deles, eu completo dizendo que a saúde mental, ela deve ser conversada, mas não de uma forma de uma necessidade, mas de uma forma urgente. Exatamente. Doutora Renata, te agradeço demais pela participação no Comedy Talks for Life. Acho que a gente conseguiu aqui desmistificar muitos pontos sobre a psiquiatria, Muitos. que é a medicina psiquiátrica. Sim. Para mim ficou bem claro isso, diferente da Exatamente. psicologia, que é um trabalho em conjunto com a psicologia e que a mente, cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Eu que agradeço pelo convite e espero que esse podcast ajude muitas pessoas. Com certeza. Com certeza, doutora. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço muito. Obrigada, Nosso Thiago. público ficará mais rico nessa parte de psiquiatria. E muito obrigado pela elucidação aí dos nossos pensamentos, das nossas dúvidas. Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite de vocês. Show de bola. Bom, Obrigada. agora, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. O Comedy Talks for Life está também no Instagram. Siga a gente lá. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu, pessoal!